Bom, pessoal, vamos aqui então dar continuidade. Agora nós vamos para a parte 4, tá? Que é o que? Fazer um restore database, que é o que? Usar o backup que a gente fez na parte 3, né? Baseado em tudo que a gente fez até aqui, parte 1, parte 2 e parte 3, e usar esse backup. Né? Porque eu vou fazer o backup e preciso usar ele. Vou mostrar para vocês aqui, fazer um restore lá do AWS funciona. Diretamente na AWS funciona, tá? Então eu vou estar demonstrando para vocês aqui como a gente faz o backup um restore daquele backup que a gente fez. Beleza? Para isso, pessoal, eu estou usando uma outra máquina virtual aqui, tá? Para não fazer na mesma máquina que a gente fez o backup, né? Para simular aí um cenário, né? Ou que eu queira testar o backup, ou que eu de fato preciso, né? Restaurar em um outro a máquina. Então, para mostrar para vocês um cenário de fato, né? Estou aqui numa outra máquina, uma máquina chamada RCL Auxiliary, tá? E aí, eu vou estar usando essa máquina, tá? Para usar aquele backup para restaurar ele. Uma máquina aí que eu criei, né? Também outra máquina à parte para a gente poder simular esse cenário, tá? Restaurando o backup em uma outra máquina que não seja a máquina de produção. Beleza? Qual é o primeiro passo que a gente vai fazer, pessoal? De fato, agora é instalar o módulo, de fato, né? Instalar o módulo de backup na máquina que será feito o restore. Por quê, pessoal? A gente precisa do módulo para poder fazer o restore também, tá? Precisa fazer o módulo, precisa ter a lib, precisa ter lá o init, tá bom? Precisa de toda aquela configuração que a gente fez para fazer o backup, também para fazer o restore, tá? E aqui, o que eu já fiz, né? Eu já coloquei aqui, ó, o módulo, tá? Baixei, já coloquei aqui na máquina, essa máquina que eu vou estar fazendo o restore, já descompactei, tá aqui o cara, tá? E aí, pessoal, eu vou usar o mesmo comando lá da parte 2, ó. Igualinho que nem. Vou usar o mesmo comando, sem tirar nada. Por quê? Não é o mesmo usuário? A mesma access key? O mesmo local? Então, não preciso mudar nada, tá? Eu trouxe aqui a minha variável de ambiente, tá? Isso eu vou estar fazendo aqui, tá? Então, ponto espaço, ponto til espaço env. Eu trouxe a minha variável de ambiente aqui, tá? E configurei do jeito da instalação, tá bom? Esse é o detalhe, tá, pessoal? Essa máquina ela tá com a mesma né, configuração, digamos assim, de instalação do HBD lá da outra, tá? A diferença é o Oracle Home. Aqui eu estou no Oracle Home /01, lá era /02. Vocês vão até ver aqui que eu mudei no comando de backup, tá? Deixa eu até conferir se eu alterei aqui no env, no arquivo de variável de ambiente. Ó, alterei. Então tá aqui, ó. Mesmo site, o Oracle Base é o 01, o Oracle Home é o 01, tá? Porque nessa instalação aqui é o 01, tá bom? Você pode ter essa diferenciação aí, né? Se tiver mais de uma instalação, é só ficar atento à questão de onde está, tá bom? Então a gente vai instalar o módulo, rodei aqui a minha variável de ambiente, tá? Esse til barra quer dizer que ele vai estar chamando do home, tá, pessoal? Do /1 /Oracle, por isso que ele achou, tá bom? Então, executa a variável de ambiente e aí executa o comando dentro da pasta onde está descompactado. Tá? O Java já tem que estar instalado, tá, pessoal? Estou partindo do princípio aqui que ele está instalado, certo? E aí ele vai lá na AWS de novo e vai trazer todos os caras, tá? Ó, vai criar o wallet, certo? Vai trazer aqui o meu init e vai instalar a lib lá no Oracle Home. Então, download complete, executou, finalizou. A mesma coisa que a gente fez anteriormente. Tá, pessoal? O wallet está aqui e o init está aqui. E aí a gente vai fazer o mesmo ajuste que a gente fez no init, que é o quê? Colocar esse cara aqui, ó. Tá? Então vamos aqui, ó, no init, vi, esse cara aqui. Vamos editar o arquivo e vamos adicionar. Para quê? Para falar onde é que está o backup, né? Onde é que está o backup? Naquele bucket ali, ó. Bucket backup RMAN. Beleza? Sai salvando. E aí a gente está com um módulo configurado, que é a primeira etapa aqui da parte 4, que é o que? Instalar o módulo. Configuramos o módulo. Beleza?
E aí o resto, pessoal, é restore recovery normal, né? Tirando a parte aqui dos apontamentos, né? Igual a gente fez no backup, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é fazer o startup por um init, tá, pessoal? Aí eu vou sair aqui do local, vocês vão ver, né, que aqui eu estou no meu home, ó. Eu tenho aqui, ó, meu env e um init que eu trouxe lá do meu banco original, tá, pessoal? Porque essa é uma das formas de se fazer, tá, pessoal? Tem algumas outras formas de fazer. Esse não é o ponto, tá? O ponto que eu quero que vocês entendam ele tá usando o AWS para fazer o restore, tá? É isso que eu quero que vocês se atentem. Mas eu trouxe o init só para poder startar o banco no mount e fazer o restore recover, tá? E aí o init ele tá com as mesmas configurações lá do banco original, tá? As mesmas configurações assim, né? Eu recriei aqui, né, as pastas necessárias, os caminhos e tudo mais. É um detalhe que você tem que ficar atento aqui é na memória, ó, SGA e PGA, tá? Essa máquina aqui é uma máquina que tem menos memória que a máquina original, então eu reconfigurei aqui, né? Se você deixar muito, talvez ele nem suba, porque vai topar a memória, tá? Tem que ficar atento também aos caminhos aqui. Eu recriei todos e aí a gente vai startar desse cara. Beleza? Só para vocês verem aí que eu trouxe o init e o arquivo de variável de ambiente, tá? Para poder fazer essa operação. Então eu vou rodar aqui no arquivo de variável de ambiente, vou entrar no banco. Vocês vão ver que ele vai estar idle, porque né, eu estou fazendo um restore. Está aqui, idle, certo? E aí eu vou estar fazendo o startup. Está aqui. Startup no mount. Se tiver algum problema com o meu arquivo de parâmetros, né, meu init ele vai apresentar agora, se tiver algum problema. Aí principalmente detalhes de memória, tá? E aquele diretório. Beleza, iniciou, certo? Iniciou do meu arquivo de parâmetros. E agora a gente vai para a parte do restore mesmo. Vou sair aqui do SQL Plus, vou limpar a tela, vou entrar no rman target barra. Vocês vão ver que ele vai estar como not mounted, né? Certo? E aí a gente vai para os comandos de fato de restore, tá? Primeira coisa, a gente tem que fazer o decryption. Por quê? Porque a gente fez o encryption, lembra? Então a gente tem que decriptar. Por isso que é importante não perder aquela senha, tá? Que a gente criou. É a mesma que a gente fez lá no backup, ó. Beleza? Outro detalhe que a gente vai fazer um set DBID, que é o quê? Para ele reconhecer o control file e fazer o auto backup. Onde é que eu pego esse número, pessoal? Você pode ter ele armazenado antes, ou você pode pegar ele lá na própria console, ó. Lembra que eu tinha mostrado para vocês aqui, ó? Onde estão os arquivos e tudo mais? A primeira pasta que ele gera aqui é a pasta com o DBID, ó. Depois que ele vem com o seed, tá? Então eu posso pegar daqui mesmo. Copiar aqui, tá? Se você não tiver essa informação, aqui na própria console você consegue pegar, tá? Então eu vou substituir aqui. Beleza, substituir. E aí os comandos são os mesmos de antes, né? O comando de chamar a lib, né? E o init. Então, vou colocar o canal de SPT, type, para a fita, né? O arquivo de parâmetro, a lib, né? SPT library. É o caminho da minha instalação, certo? E aí o nome dela. Tá aqui. O meu OSB WSP file também, vou apontar para ele, certo? Ele está aqui. Tá? Deixa eu só confirmar. Agora eu vi um detalhe aqui, que está 19.16, né? Vamos ver se ele, na instalação, aqui anteriormente, 19.3. Deixa eu só confirmar esse caminho aqui, pessoal. 001, P Oracle, Product 19.3, DB Home. Tá certo. Tá? Então, RMAN, tá aqui, not mounted. E a gente vai fazer o restore control file from auto backup. Por isso que a gente seta o DBID, tá? Para ele reconhecer qual que é o DBID e trazer o auto backup o control file daquele DBID, consequentemente daquele banco. Tá? Então eu vou executar aqui, vou executar o decryption, vou executar o set DBID, certo? E vou executar aqui o meu bloco run. Vamos ver
aqui ele executar o restore control file. Tá? Aí ele vai lá buscar e vai buscar o backup do control file de hoje. Pode ser que ele demore um pouquinho, tá, pessoal? Vou deixar ele finalizar aí e a gente continua. Bom, pessoal, finalizou aqui o restore. Ó, perceba, né? Ele buscou aqui um auto backup do dia, né? O dia que eu estou fazendo aqui, né? Gravando. E aí ele, né, restaurou o control file. Aí ele colocou aqui nos caminhos que eu defini lá no meu parameter file. Tá aqui, ó, restaurado. Depois disso, a gente monta o banco de dados. Auto Database Mount. Agora que a gente tem os control files, né? Estamos aptos a montar. Ele fez aqui, né? Montou o banco de dados. Se eu sair do RMAN e voltar, vocês vão ver que agora ele muda a mensagem aqui, ó. Já tem o DBID e Not Open, tá? Antes estava Not Mounted. E aí a gente vai fazer agora, de fato, Restore Recover. Mesma coisinha, né? A questão dos parâmetros e do env aqui, tá? Tá aqui embaixo, certo? E aí, Restore Database e Recover Database. Como eu falei, pessoal, essa máquina aqui, eu instalei ela está com a mesma estrutura, né, de diretórios e tudo mais na máquina original. Então, eu não vou precisar renomear nada. Então, é só Restore Recover Database que ele já coloca no mesmo lugar da outra. Beleza? Então, vamos lá. Vou o decryption novamente. Por quê? Porque o backup foi criptado. E aí, Allocate Channel, fita, passando a Library, o P-File, Restore Recover. Vou executar. Ele vai começar, tá? Ele vai puxar lá os backups, ó. Ele começou a fazer o restore dos data files e aí, ó. Aqui eu vou ter que renomear mesmo, pessoal. Por quê? Porque lá no meu original ele é o 02, tá? Mas só para facilitar aqui, pessoal, eu posso fazer de duas formas, tá? Ou eu renomeio. Isso aqui já é coisa de restore, tá, pessoal? Perceba que ele achou o backup lá da AWS, ó. O piece aqui, ó, 01. Esse cara aqui é do lado que está lá na AWS. Tá? Perceba que ele achou. Ele só não achou o diretório. Eu vou fazer aqui, só para a gente poder ver, tá? Eu vou criar esse diretório aqui, ó. -p, eu acho que ele vai pedir para eu criar como, não vai deixar, é porque é root, tá? Então eu vou entrar como root aqui. Isso aqui já é detalhe, tá, pessoal? Não é o foco. Acho que eu errei a senha. O que eu quero que vocês vejam é ele buscando do backup lá da AWS, tá? Isso aqui eu só estou fazendo aqui para poder fazer dar certo. Então eu vou criar aqui, ó, o diretório, que é o do 02. Inclusive eu falei que a estrutura era a mesma, né? Não era, é o 02 lá, né? Então eu vou mudar aqui a permissão, show nos r oracle.install /02, beleza. Vou sair do root, vou limpar a tela aqui, vou entrar no RMAN novamente. Agora é para funcionar, tá? Por quê? Porque eu criei o diretório onde estão localizados os data files, tá? Então, vou executar novamente, copiar, colar, tá, pessoal? Não se atente a essa parte, de onde ele vai salvar, de onde ele vai fazer e tudo mais, ó. Agora ele tem um caminho, né, ele vai fazer, tá? Mas o que eu quero que vocês vejam aqui, funciona, tá? Detalhe, né, não fiz o decryption. Por isso que esse deu esse erro, tá, pessoal? Esqueci do decryption. Como eu saí do RMAN, né, ele precisa do decryption novamente. Vou executar. Novamente, agora é para dar certo. Detalhes aí que vocês vão vendo que, né, às vezes acontece aí no meio do caminho. Tá? Então, acho que agora ele vai funcionar e aí ele leu, ó. Se a gente for lá na console e ver, esse backup tá lá. Tá? Vamos ver aqui, ó. SR19, backup piece, dia de hoje. Ó, ele tá lendo de lá, ó. 021 é a GNA. 021 é a GNA. Tá? Então ele está buscando os últimos lá e fazendo o restore recover e fazer o restore recover desses caras. Tá? Então vamos deixar ele finalizar aí, pessoal. Finalizar, eu mostro para vocês, né? Continuo aqui, na verdade, com a sequência, beleza? Bom, pessoal, finalizou.
o Restore Recover, tá? No final ele vai dar esse erro aqui mesmo, tá? Ou seja, ele está pedindo a próxima sequência de archive, né? Como a gente não tem, ele vai dar esse erro mesmo. Ele veio, fez toda a sequência, né? Fez o restore, lendo lá daquele backup, ó. Aí depois ele veio fazendo o archive, ó. Lendo aqui, ó, daquele mesmo, no arquivinho que está lá na AWS, ó. Aí ele veio, trouxe os archives e veio começando a fazer o recover. E aí finalizou, porque ele não tem a próxima sequência. Então, pessoal, pra vocês verem que funciona, né? Restore, recover, a partir da AWS, tá? E aí, por fim, aqui é o quê? É abrir reset logs, tá? Mas eu vi um detalhe aqui que eu não sei se o meu reset logs vai funcionar. Eu vou rodar aqui e vamos ver se vai dar certo. Por que eu acho que não vai dar certo, tá, pessoal? Eu percebi aqui que eu tô aqui numa versão 19.16, ó. Aqui, ó. 19.16. Lá na minha origem é 19.3. Tá? Eu acabei aplicando o patch aqui e fui para 16. Talvez aqui ele dê errado, por quê? Porque vai precisar fazer um upgrade. Mas isso não é um problema aqui não, tá? Você só fique atento, pessoal. Eu falei que era a mesma estrutura, né? Acabei que eu menti duas vezes, né? Uma porque não eram os mesmos caminhos e aqui porque é a 16. Você vai estar fazendo isso aqui, né? Eu precisei usar o backup, eu vou fazer um ambiente de teste e tudo mais. Tem que ser a mesma versão, tá? Não só 19, é 19.3, no meu caso era 19.3 a origem, né? E aqui eu estou numa 19.16, tá? Eu acho que ele vai dar problema aqui para abrir, tá? O meu banco de dados. Mas esse não é o foco, né? Esse não é o detalhe funciona, tá, pessoal? Restore, recover, usando a AWS. Tá? É esse que é o foco, isso que eu queria mostrar para vocês, que ele faz. Tá? Fiquem atentos aí à questão da versão, tá? Você vai ter que estar fazendo na mesma. E eu acho que o meu reset log aqui ele não vai funcionar. Ó. Eu acho que ele não abriu, mas ele reclamou, ó, de algumas coisas aqui estarem na 19.3, ó. Mas enfim, pessoal, ele abriu, mas ele reclamou aqui da 19.3, que é a minha versão de origem lá, tá? Mas esse não é o foco, detalhe, tá? Fiquem atentos a isso, tá? Vacilei aqui na versão, na release, né? A versão é a mesma, é a 19, mas a release 1 era a 3 e aqui é a 16. Teria que fazer um processo de upgrade, inclusive, se vocês quiserem aí, tem um monte de vídeo no minha playlist aí do canal, né? Que eu falo de upgrade. Mas esse é o detalhe, pessoal. Eu queria mostrar para vocês que funciona, né? Fizemos aí todo o processo de Restore Recover, tá? De um backup que está lá na AWS, tá? Na Amazon. Então, pessoal, a gente fez aí todos os passos, né? Mostrei para vocês aí, né? Todas as etapas, né? O que eu tenho que fazer lá na console, parte 1. Instalar o módulo de backup, parte 2. Fazer backup, de fato, parte 3. E fazer o Restore Recover, parte 4, tá? Então a gente viu aí, né, todo o fluxo de como fazer e de como usar um backup que a gente armazenou lá na AWS, o S3, a Amazon S3. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Vimos aí todo o ciclo, né, de como fazer um backup físico, né, backup com RMAN do Oracle diretamente na AWS, no Amazon S3, tá? Passamos aí por todas as etapas, né? Como configurar console, como instalar o módulo, fazer backup, restore, todas as etapas pertinentes, né, de um ciclo de backup, né? Fazer o backup e usar esse backup, tá? Então, vimos aí todo o passo a passo de como deixar isso operacional. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, me ajuda aí, fortalece esse conteúdo, curte, comenta, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal. Esse fortalecimento de vocês aí é muito importante para fazer esse conteúdo aí que é bastante relevante, chegar ao máximo de pessoas possíveis, beleza? Conto com a força de vocês. Então é isso, beleza? Então, valeu, falou e até mais, pessoal.